Eu sou o Fúvio Tomazelli e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre suplementação e esportes de endurance. Conforme nós tínhamos conversado com a Andrea, a ideia dessa aula hoje é trazer um pouco da minha experiência pessoal em relação a isso, né, como atleta de endurance, e trazer também o que a gente tem na literatura em relação às orientações. Então, o slide de sempre, não possível conflito de interesses, eu tenho sim, né? Como vocês podem ver aí, o meu currículo é um currículo relativamente extenso em provas longas, né? Eu costumo dizer que o endurance é um bichinho que, quando pica, não tem cura. E a gente tem uma trajetória longa, aí já são mais de 20 anos fazendo diversas atividades. Bom, o que eu costumo dizer sobre provas de endurance é que não existe a prova mais difícil. Cada prova é uma situação. Então, vocês olham aí, tem maratonas que eu fiz relativamente fácil e teve meias maratonas que foram tragédias. Assim como teve travessias de 3,5 km que foram um sufoco e teve travessias de mais de 10 que foram mais tranquilas. E essa é a vida do atleta de endurance. Bom, eu baseei uma boa parte dessa aula, gente, nessa revisão, que eu acho que é uma revisão bem bacana e que traz vários pontos, que são pontos, digamos assim, chave, na orientação do indivíduo que se propõe a fazer provas mais longas. Bom, o que a gente vai abordar com vocês hoje? Alguns tópicos, né, como carboidrato, hidratação, proteína, gordura, uso de algumas substâncias, né, suplementos adicionais, como nitrato, antioxidantes, cafeína e probióticos. Bom, o que acontece? O grande desafio, né, aqui é uma figura que ilustra um navio britânico que naufragou em 21 de novembro de 1915, que tinha o nome de Endurance, e tem uma trajetória em que 27 homens ficaram nessa situação completamente inóspita e sobreviveram, né, 497 dias. Eles conseguiram, obviamente, retirar o alimento do navio antes que ele afundasse no gelo. E o grande desafio do Endurance é sempre esse, é você conseguir fazer um esforço extenuante e resistir a ele sem fadigar, né? Bom, nesse contexto, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a questão do aporte de carboidrato, né? Então, aqui, só para ilustrar para vocês, a demanda que um atleta de ultra endurance vai gerar em relação ao consumo de carboidratos é uma demanda mais alta do que o exercício habitual. E aqui a gente tem que lembrar, só para ilustrar para vocês ali, algumas porções de 15 gramas de carboidrato, e lembrar de sempre olhar nos rótulos dos géis, porque assim, o número que está em destaque muitas vezes não corresponde exatamente à quantia de carboidrato que está ali. Então vejam aí um exemplo, né, que diz que são 30 gramas, e na verdade, quando você vai ver, a composição de carboidratos é um pouco menos. E isso é uma coisa muito comum em rótulo de carboidrato, de gel de carboidrato. Bom, e quais são os nossos objetivos quando a gente se propõe a orientar um atleta em relação a uma prova de endurance? Evitar essa situação, né? Que nós temos diversos termos do inglês, como bonking, hit the wall, e no português aqui no Brasil é muito comum, a gente escuta entre esses atletas, poxa, o urso subiu nas costas, né? Que é aquele momento de uma fadiga extrema em que o indivíduo realmente tem uma queda absurda do seu rendimento e muitas vezes não consegue nem continuar a prova que ele se propôs. E isso gera sempre uma grande frustração, porque esses indivíduos têm um preparo longo, às vezes o cara fica um ano esperando para fazer uma prova. Bom, eu trago para vocês, como me foi solicitado, alguns exemplos pessoais. O importante da gente entender em endurance, gente, é que não há uma receita de bolo, não há uma fórmula pronta. Cada atleta, cada prova, cada situação vai ser diferente. E aí é muito interessante, quando a gente vai conversar com esses indivíduos, entender o que acontece e o que eles estão fazendo. Porque sim, o atleta de endurance, ele já vem mais ou menos com a sua estratégia, ele quer saber o que ele pode melhorar, mas ele já tem mais ou menos uma noção de como o seu organismo funciona. E isso em função de todos os treinos que ele faz. Então aqui é um dia meu, né? É um dia em que eu peguei, fiz a minha monitorização. Vocês viram o que eu fiz quando eu acordei, né? Uma fruta, uma barra de cereal, um pouco de água, e cometi um erro, né? Eu fui até o quilômetro 13 sem fazer mais nada, né? Sem me alimentar, sem tomar nenhum líquido. Chegou no quilômetro 13, vocês observam ali, era uma prova era um dia de treino, na verdade, nem era uma altimetria tão complicada assim, e eu simplesmente quebrei. Vocês veem que a minha frequência cardíaca, ela dispara ali com 1h39.
Então, aqui se identifica um erro muito claro: má hidratação, falta de carboidrato no timing certo. E todo atleta de endurance, em algum momento, ele experimenta esses erros e vai se conhecendo. Bom, aqui é um outro dia de treino em que também houve erro. Qual foi o erro dessa vez? Né? A alimentação muito antes do treino, né? Era um treino proposto de 18 quilômetros de morro, então aqui com uma altimetria maior, né? Em que eu só usei um isotônico com 1h30 e tinha dormido muito pouco no dia anterior. Fiquei com uma frequência cardíaca, isso que é interessante do atleta de endurance, né? Eles têm que se monitorar porque eles vão se conhecendo. Vocês vão ver depois de uma prova que a minha frequência cardíaca média é menor que essa. Demonstra que realmente estava havendo um esforço extenuante para mim naquele momento, em função de alguns erros que estão bem evidentes aí. Bom, e aqui é um dia de prova, então a gente erra, como eu digo, né, para depois acertar, na condição ideal. Então, vocês vejam que era uma altimetria de 511 metros, né, e eu mantive uma frequência cardíaca de 145, e vejam toda a estratégia que eu mantive, né? Aí você vai tendo a estratégia pessoal. Então, uma alimentação adequada, no timing certo, 1 hora antes da largada, 400 ml de água e depois um aporte de carboidrato a cada 45 minutos, né? E a gente tem aqui também a questão da reposição hídrica adequada. Lembrando que existem fatores que podem mudar os nossos planos, né? Temperatura, o horário, o sol, né? Tem muitas provas de endurance que largam de noite, isso acaba complicando, né, o planejamento do atleta ao longo do dia. Quando se larga de manhã, isso é mais fácil. Bom, algumas estratégias que são muito conhecidas, né? A questão da supercompensação de carboidratos é uma estratégia que eu acho válida para esses atletas, né? Com uma hiperalimentação aí de carboidratos entre 1 a 3 dias antes. E a gente tem que pensar o seguinte: essas provas desses atletas, em geral, elas vão durar mais do que 2 horas e meia, com certeza. Então, a média que a gente vai ter aí de consumo hora é uma média maior, e é interessante a gente utilizar mais de um carboidrato por ter vias metabólicas diferentes e, consequentemente, um aproveitamento melhor dessa fonte energética. Bom, aqui é o que aconteceu comigo, né, no Ironman Brasil, tá? Isso vai acontecer com todo mundo nessas provas, praticamente todo mundo, né? O tal do sono repousante no dia anterior, ele é muito difícil, né? A ansiedade vai a mil, é uma prova que você fica, às vezes, num ciclo de 1 ano, 2, se preparando para ela, tá? E aqui eu fiz toda uma estratégia, e que foi uma estratégia que, obviamente, foi sendo conhecida ao longo do tempo e que funcionou muito bem, né? Então, vocês viram que eu fiz um overload de massa, eu fiz uma hidratação constante, né? Tomando ali 2 litros de água ao longo do dia, no dia anterior. 4 da manhã, eu fiz um aporte com proteína e com carboidrato, larguei às 6 da manhã, né? Cheguei 13 horas depois, praticamente, e fui sistematicamente me alimentando ao longo do período, com alternância, né, entre algo com carboidrato simples ou algo com carboidrato e gordura, tá? E uma cápsula de sal a cada 4 horas, consumo de água isotônico, né? Não usei BCA, é uma prática muito comum se usar BCA nesse meio, mas assim, não há até hoje uma evidência de que esse BCA vai trazer alguma coisa. Existe uma teoria de que ele agiria na via do triptofano e diminuiria a sensação de fadiga, mas isso não é um fato, não é algo que a gente pode realmente indicar com segurança para os atletas, embora uma boa parte deles usem por conta própria. No pós-prova, né, como eu digo, a gente merece, né? Não diria para vocês que esse é o recovery adequado, mas foi o que eu fiz, né, pizza com a família, enfim, tá? E no dia seguinte, eu tive uma discreta dor muscular, eu acho que isso é um fator que fala positivamente em relação à estratégia que foi traçada, e eu tive uma dor no palato superior. Então, vou contar para vocês uma curiosidade. Em provas muito extensas, isso é descrito, que às vezes você começa a ter uma certa lentificação do teu raciocínio, você fica meio que num outro estado, vamos dizer assim, né? E eu estava num determinado momento da prova, e isso já deviam ter se passado umas 10 ou 11 horas de prova, em que eu escutei sopa, 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 e a pessoa me deu um copinho com sopa e eu fui tomar como se estivesse tomando um líquido. Óbvio que aquela sopa estava quente, então a grande dor minha no dia seguinte foi uma bolha de queimadura no palato. É só uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Bom, aqui é uma tabela que está naquela revisão bibliográfica que eu passei para vocês. Eu queria destacar para vocês a questão
de que os atletas de endurance, provas longas, mais de 2 horas e meia, tá? Eles realmente vão precisar de um aporte maior de carboidrato, né? Em alguns casos, até precisando de 90 gramas por hora. Aqui, às vezes, entra uma questão de tolerabilidade, de digestibilidade, nem sempre o atleta consegue fazer isso. A gente tem que pensar também na estratégia de carboidrato pós, né? Pós-prova, tá? É interessante nesses pacientes que vão, nesses atletas que vão fazer provas muito longas, que eles comam em algum momento alguma proteína também. Isso é interessante, tá? A gordura aqui, ela também vai dar um nível energético interessante. Todas essas estratégias, a gente tem que lembrar que elas têm que ser feitas antes, né? Uma gordura muito comum entre os atletas é a pasta do amendoim, né? Isso é bem comum. O chocolate, para muitos, traz diarreia, acaba não sendo algo muito bom, e como o chocolate muitas vezes também tem muito açúcar junto, faz um pico de glicose que depois pode dar uma hiperinsulinemia e fadiga. Então, não é uma estratégia tão boa para a maioria dos atletas. Mas muitos comem outras coisas, né? E, assim, em relação à gordura. Mas o principal é realmente a questão da pasta do amendoim, e a gente tem que lembrar que esses indivíduos não devem se alimentar com coisas que tragam resíduos, né, porque isso eventualmente pode dar uma vontade de ir ao banheiro no meio da prova. Bom, a água, existe uma discussão, né, de assim, de 400 a 800 ml dia, é como eu digo, uma coisa é você fazer uma prova num calor de 40 graus, montanha acima. Outra coisa é você fazer uma prova numa temperatura mais ou menos amena, num terreno mais plano. Outra coisa, por incrível, que também a gente tem que lembrar, provas em lugares muito frios desidratam bastante, né? Um marco para o atleta é ele tentar ir observando a sua urina, né? Se ele, por acaso, urinar no meio do caminho, ele consegue ter uma ideia pela cor da urina. E outra coisa, não esperar ter sede para tomar água. Então, a estratégia melhor é, sim, ir dando pequenas bicadas ao longo do percurso. Até porque se o indivíduo tenta, às vezes, tomar um volume um pouco maior, quando ele tem sede, ele não consegue, acaba vomitando, e isso acaba agravando o seu quadro de desidratação. Bom, Uh, já aqui a gente já falou sobre a água, e uma coisa que eu sempre oriento esses atletas é, se possível, né, ter o hábito de se pesar antes da prova e após a prova. Aí, conforme a perda ponderal, aí a gente consegue ter uma noção de se esse indivíduo se hidratou adequadamente, né, teve uma perda de até 2%, se teve uma hidratação que pode ser melhorada, ou se teve uma hidratação muito ruim, né, com uma perda de mais de 5% do seu peso. Bom, as cápsulas de sal, né, elas têm diversas marcas no mercado. Aqui eu trago só uma marca ilustrativa, a porção de sódio ali que tem por cápsula, né, e que em tese, né, a gente poderia estar nessas provas de maior duração, adicionando essas cápsulas num consumo aí, numa estratégia que você pode ir alternando também os isotônicos, que também vão ter sal dentro, né. Bom, aqui outras coisas que são descritas, né? A questão dos nitratos, né? A gente tem o exemplo maior, é no suco de beterraba. Então, orientação aí de fazer um suco e fazer uma estratégia aí de usar esses sucos de beterraba uma semana antes, um consumo aí desses sucos, ideal no dia do exercício, 90 minutos antes. É uma estratégia, em tese isso pode melhorar realmente a disponibilidade, né, da energética, não, de oxidação para esses indivíduos, né. Antioxidantes, não costumo orientar, não tenho, assim, grande mão com isso, né, mas são estratégias descritas de algumas, como dark berries, chá verde, entre outras coisas, que poderiam ter um efeito positivo. A cafeína, um suplemento bem conhecido, né, de todos, lembrando que cafeína tem tolerância, tem resposta individual, né, e tem dose tóxica. Então, a gente tem que estar atento a isso. Probióticos podem ser utilizados em alguns cenários, né, o cenário, por exemplo, de diminuição de imunidade ou para melhorar flora intestinal, ele pode ser considerado. Bom, a minha experiência pessoal, né, a experiência pessoal, evidentemente, gente, não é evidência científica, mas a experiência pessoal que eu trago aqui para vocês é a experiência que eu também escuto de alguns atletas que eu acabo acompanhando. Então, tem gente que não tolera, né, a questão da beterraba, tem diarreia, não dá certo, né, eu sou um desses, tá? A cafeína, eu
eu sou um bebedor contumaz de café, então a minha resposta à cafeína eu acho que é bem menor, tá? Não uso probióticos, mas oriento eventualmente, né? E alguns atletas descrevem melhora da incidência de quadros gripais, mas aqui eu sempre faço um alerta, é muito comum esses atletas terem um REDS, né, uma deficiência energética relativa, e acho que a primeira coisa, quando o atleta começa a ter lesão, começa a ter queda de imunidade, começa a gripar, é revisar junto com o nutricionista se ele realmente está comendo o que ele precisa, né, e em muitos casos é necessário sim suplementações. Uma outra história, né, bem difundida nesse meio é a história da adaptação cetogênica, ou seja, o indivíduo treinar com baixa reserva de carboidrato e alto consumo de gorduras. Em tese, com isso, você aumentaria a atividade da via citrato-sintetase e da hidroxiacilcoenzima desodogenase. Com isso, você teria um down-regulation da via do carboidrato, e no dia que você fosse fazer a prova, você teria, então, um aproveitamento energético melhor, né, daquele carboidrato, porque você teria duas vias metabólicas que foram aprimoradas. Qual que é a questão da adaptação cetogênica? Quando você faz um consumo basicamente em cima de gordura, você acaba tendo um resultado melhor para exercício com uma VO2 máxima de até 70%, que na verdade é mais ou menos, digamos assim, o que caracteriza o endurance, né? Ninguém fica numa prova de 12 horas com uma VO2 máxima aí de 90, num esforço extremo. Então, em tese, seria interessante nesse aspecto. Mas o outro aspecto que a gente tem que lembrar é que dietas de low carb você não consegue ter treinos de intensidades maiores, com VO2 mais altos, o que pode, de uma maneira geral, comprometer a performance geral da prova. Então, fica mais difícil você fazer, digamos assim, treinos de tiro, treinos de sobe e desce, né, ladeira. Quando você consome pouco carboidrato, o teu rendimento é um pouco menor nesse sentido. E aí, num contexto global, quando você vai lá na prova, talvez isso faça falta e talvez, no fundo, o teu tempo acabe sendo menor, né? E é descrito também uma maior incidência de infecções de vias aéreas que compromete o treinamento. E existe um conceito, que é o conceito GRIT, que é muito arraigado nessa população do endurance, que assim, eles acham que tem que ter um certo grau de sofrimento, um certo grau de penúria, vamos dizer assim, então eles gostam desses desafios de tentar correr com o mínimo de comida possível, com o mínimo de água possível, então é um conceito cultural aí que a gente às vezes tem que quebrar um pouquinho, né, que o atleta acaba se prejudicando. Bom, as estratégias de recovery, é como eu sempre digo, nada melhor do que a própria alimentação, né? Eu acho que uma alimentação balanceada, uma hidratação adequada pós-prova é o que o indivíduo precisa, né? Mas existem alguns produtos interessantes. Eu acho que é interessante a gente ter um produto em que você tenha os 3 tipos de carboidrato. A gente tem que lembrar da hipersensibilização insulínica que esse músculo vai ter ao longo das horas e prevenir hipoglicemias lá na frente. Então, carboidratos com absorções diferentes são interessantes, e numa proporção aí com a proteína de 1:4, né? Existem produtos prontos, mas eu acho que assim, numa alimentação boa, a gente muitas vezes consegue ter isso também. Bom, aqui eu trago para vocês, né, uma ilustração de uma outra prova que eu fiz, né, que é o Eucruce. Isso são 3 dias nos Andes, né? No ano que eu fiz, esse ano eu vou fazer de novo, né, para curiosidade de vocês, eu já estou inscrito ali em dezembro, esse ano serão 100 quilômetros. No ano que eu fiz, eram 33 no primeiro dia, 32 no segundo, 31 no terceiro. Como eu digo, o terceiro era fácil. E aí vocês estão vendo, né, o que era o pré-treino. Nós tínhamos um café da manhã saudável ali, o indivíduo comendo macarrão, banana. Óbvio que esqueçam a Coca-Cola que está ali na foto, né? E quando a gente chegava, era essa recepção. Então, como eu digo, dava vontade de correr os 30 e poucos quilômetros, porque olha o que a gente tinha ali na recepção. E era uma condição de privação de sono, né? A gente dormia nessas barraquinhas aí, então ninguém descansava direito nesses 3 dias. Ali em cima está ilustrado para vocês o que eu fiz em relação às estratégias, e como eu digo, isso foi um ano, né, treinando e testando algumas coisas. Essas latinhas de, né, proteína com carboidrato, atum com batata, outras variantes que tem, são muito interessantes, né, para um determinado momento da prova. A palatinose, que é um carboidrato, então, de uma liberação lenta e que vai te dando uma reserva energética ao longo do tempo, acho bem interessante também. A gente tem que lembrar que os géis de absorção rápida fazem aqueles picos e depois fazem a hiperinsulinemia. Eu tive um cuidado muito grande com a hidratação, né, e alternei algumas coisas, como vocês podem ver ali, que são soluções tupiniquins caseiras, né,
algo ali com gordura, com proteína, muito sal, né? E também a paçoca ali, no caso, com carboidrato e gordura. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de uma orientação que eu fiz para uma atleta. Então, ela fazia essa prova, né, a La Mission, que é uma prova de 80 quilômetros. Como vocês podem ver aí, é uma altimetria considerável, né, então um desnível positivo de 5.288 metros, né, chegando a 2.798 metros no ponto mais alto da prova, tá? E as pessoas têm aquela previsão ali de terminar a prova, então realmente é uma prova duríssima, né? E aqui é o que a gente fez com essa atleta, tá? Então, uma atleta de 40 anos, 65 quilos. Em geral, o atleta de endurance tem mais de 40 anos, né? Isso é a média. 4 horas antes da prova, tá? Eu pedi já para ela começar a tomar água, se fosse possível, 2 horas antes da prova, observar a urina, tomando água até que a urina tivesse uma coloração de hidratação adequada, né? Uma refeição matinal habitual. Aí a gente tinha, né, já conversado ali a mistura de alguns carboidratos com proteína, né? Eu acho que o ovo nesse sentido ele é interessante, tá? E pedir para ela evitar o leite, porque o leite para muitas pessoas acaba sendo osmótico, diarreia, entre outras coisas. E aí foi dada uma orientação para ela até a hora da largada, né? E ela foi obedecendo, foi fazendo, né? E aí, durante a prova, o que a gente fez para ela foi essa orientação, como vocês podem ver aí. A gente tem que, na verdade, é como eu digo, né? Aqui eu estou trazendo para vocês uma orientação sintetizada, né? Isso aí, na verdade, eu entrego para o paciente umas 4, 5 folhas com várias coisas, algumas coisas assim, motivacionais e tal. E a gente tem a certeza que, no fundo, talvez o atleta não consiga, durante a prova, seguir exatamente essa periodicidade, esses volumes. Mas aí a gente vai dando, como eu digo, se você der um mapa para o indivíduo, ele sabe mais ou menos, né, se ele está no trajeto certo. É isso que a gente tem como intenção, né? Porque a gente sabe que uma prova tem N fatores, né? Bom, aqui ela foi ingerindo carboidrato a cada 45 minutos, né? Algumas sugestões para ela, tá? E é muito importante, vocês vejam a última frase ali, evitar a monotonia. Né? Nessas provas de autossuficiência, que o indivíduo larga com a sua mochila ali, com a sua camel, né, e tudo que ele precisa, um erro muito que pode acontecer, o indivíduo, põe só gel, daqui a pouco ele não aguenta mais olhar para o gel, né? Então ele vai tendo que alternar aí, ele vai testando coisas que ele está habituado, que ele gosta, enfim, né? E depois de 5 horas de prova, mais ou menos, eu costumo orientar que eles façam, então, uma refeição, uma mini refeição, né, para esses indivíduos façam alguma coisa. Tem que lembrar que esses indivíduos não conseguem, obviamente, sentar e comer mesmo, né, na prova. Então, umas mini refeições são interessantes. Aqui eu trago um outro caso, né? Esse atleta é uma exceção, ele é um menino jovem, tá? Ele é ultramaratonista de skyrunning, né? Então o negócio dele é morro acima mesmo. Ele me procurou porque ele estava desanimado com seus últimos 2 resultados, né? O Indomit 80 quilômetros e Caparaó 80 quilômetros. Ele é um indivíduo que tinha um histórico anterior de ter ganho, né? Uma dessas provas. E ambas ele quebrou com cerca de 5 horas de prova. Ele disse assim, eu caí, simplesmente não aguentei. Então ele estava assim, uma sensação de esgotamento total, bastante desconforto gastrointestinal, e nas 2 ocasiões que ele quebrou, ele estava ali buscando a liderança, né, e ele chegou, na verdade, no consultório, assim, emocionalmente também muito abatido, né, ele teve um ano muito bom e depois ele estava tendo uma quebra atrás da outra. Não tem qualquer lesão articular, diz que não tinha questões de vias aéreas, nada disso, e ele contava isso para mim, né, que o intestino estava muito irritado, trabalhando muito, né, claro que essas pessoas, eu sempre digo que o atleta de endurance, ele é um vencedor em vários aspectos, né, porque essas pessoas não ganham dinheiro com o esporte, né, e elas têm uma luta muito grande aí de sobrevivência, essas provas são caras, ia no banheiro umas 10 vezes por dia, daí ele já tinha feito alguns ajustes por conta, né, carboidrato complexo, batata inglesa, diminuiu um pouco a ingesta de proteína durante o dia, tomou probiótico e zinco, deu uma melhorada muito boa, mas continuava fadigado. Aí, claro, né, que a gente reviu todo o plano nutricional dele, né, e ele disse que tomava pouca água e muito isotônico. E aí eu coloquei nele um Libre, né, gente, para tentar entender o que estava acontecendo, né, com ele, e a gente consegue observar claramente que esse indivíduo estava sem aporte energético suficiente, né, durante a prova. Ele fazia ali hipoglicemias, né,
fazia hipoglicemias, inclusive na madrugada, e a gente ajustou. Na verdade, o que foi feito com esse indivíduo foi feito um grande ajuste aí na estratégia de carboidrato dele, e essa foi a estratégia que a gente fez para ele no Costa Esmeralda, que era um desafio de 82 quilômetros, né? Então, aqui o que a gente fez foi realmente frisar muito com ele, ó, você está comendo pouco, né? Aí a gente deu para ele a questão do ajuste das porções de carboidrato, como vocês podem ver aí, uma estratégia pré-prova, né, uma estratégia do café imediato pré-prova, o antes da prova, durante a prova, um rigor aí de cada 40 minutos, e esse rapaz, ele tem, assim, um perfil mais metódico, ele obedeceu isso, né, e ele acabou ficando muito feliz, porque ele fechou essa prova em 7 horas e 40, bem nutrido, bem hidratado, sem câimbras, sem exaustão, e pegou pódio, né, então ele acabou pegando um pódio aí e ficou medalha de bronze. Então, aqui eu acredito que a questão dele não era o probiótico, não era o zinco, que ele já vinha meio que fazendo por conta, isso é outra coisa extremamente comum em atleta de endurance, né? Eles já vêm com as estratégias que um vai passando para o outro, vamos dizer assim. O problema dele era realmente adequar a ingesta de carboidrato. E eu queria encerrar com vocês, né, que alguns comentários, é muito longe da gente ter uma estratégia padrão definida para esses atletas. Cada cenário é um, né, cada atleta é um e cada prova é uma. Mas os treinamentos para o atleta de endurance são as melhores oportunidades para testagem e estabelecimento dos próprios padrões, né? Então, durante o treino, durante o processo de preparo para uma prova, a gente vai aprendendo o que vai funcionar com aquele cara. O monitoramento de padrões como frequência cardíaca, altimetria, distância, observação das variáveis diárias é fundamental. E os treinamentos definem a melhor estratégia para o dia da prova, né? Mas nenhuma prova de endurance é igual, né? Você cai no mar um dia, vai que vai, a corrente está a teu favor, no outro dia a corrente não está a teu favor, um dia tem lama para caramba no percurso, no outro dia tem um sol infernal, então algumas coisas são imprevisíveis. E é sempre importante a gente lembrar que muitas dessas provas, o indivíduo vai estar em diversos momentos sozinho, né? Então, lembrar de outras coisas, além de pensar em suplementação, nutrição, que é sobrevida. Então, a manta térmica, a lanterna, sempre mais comida e sempre mais água do que ele acha que ele vai usar na prova, celular, a vaselina, né, passar bem a vaselina nas regiões de atrito, meias adequadas, né, eu já vi atleta desistir de prova por uma questão de bolha, de calçado ruim, de meia, enfim. Eu termino agradecendo a todo o DX, né, e agradecendo a oportunidade de ter recebido esse convite,